E aí, meu povo, tô de volta, né? Teve um corte brusco aí no vídeo devido ao tempo que acabou, né? E aí eu já tinha feito isso daqui, eu tava falando pra mim mesmo, né? Nada é perdido. Mas tudo bem. Então eu tava falando pra vocês que a tensão aqui é zero. Quando você tem essa oscilação de magnetismo aqui em relação à bobina, essa bobina ela vai gerar uma corrente, por exemplo, de 12 volts positivo. Depois, quando ele entrar na faixa negativa, ela vai oscilar para 12 volts negativos e vai retornar para o zero e vai nessa constante. E como eu tinha visto anteriormente num vídeo aí no YouTube, né, salvo engano, o rapaz tinha dito que quando ele oscila para o mais, para o menos e volta para o zero, é quando é gerada aquele pulso elétrico, certo? Aliás, a propósito, né, é o segundo vídeo que eu estou gravando desse jeito, né? Se você acompanhou o primeiro, você viu. E eu gostei do resultado, né? Então, se você puder aí tecer um comentário, ver se precisa melhorar mais alguma coisa e tal, né? Dentro da minha possibilidade, eu vou tentar estar adaptando. Mas a qualidade de áudio melhorou muito em relação aos vídeos que eu gravei anteriormente, porque eu não gravo com microfone de lapela, né? Eu sou o mais largado possível e vai pelo microfone da câmera mesmo, né? E eu tenho uma lampadinha ali michuruca para dar uma iluminada melhor aqui, né? Mas eu acredito que ficou bem melhor assim. Bom, então vocês entenderam mais ou menos o raciocínio, por isso que trata-se de uma corrente alternada. E aí eu fiz um questionamento que não foi gravado no vídeo, que então, por que a nossa corrente elétrica, vinda da rede de energia elétrica, da tomada, ela é uma corrente alternada? Ela é uma corrente alternada, gente, por quê? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, né, de ver isso na escola e tal, mas eu sempre, né, graças a Deus eu tive a oportunidade de estudar numa escola particular, né? Minha mãe se esforçou muito para custear esse estudo, né, para mim. E lá, né, desde o ensino fundamental, eu tive algumas aulas direcionadas a ciências, física e tal, né? E você pode lembrar que nas usinas hidrelétricas, né, ou as usinas em geral, seja termoelétricas, hidrelétricas, né, não sei as usinas nucleares, mas nesse sentido, o que ela trabalha? Ela trabalha com grandes, enormes, gigantescos geradores, que vão funcionar mais ou menos nesse princípio de positivo e negativo, né? O movimento da água, né, na usina hidrelétrica, na turbina, ela gira, né, e movimenta um gerador de energia que gera corrente elétrica para a nossa rede de energia, aí, né? Seja numa termoelétrica, numa hidrelétrica, enfim. Então, se o princípio é o mesmo, o que a gente vai ter na nossa tomada é uma corrente elétrica de modo alternado. Porque lá na usina é assim que ela está funcionando. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Com o movimento das turbinas lá. Né? Tanto que pelo vídeo também que eu assisti anteriormente, explicando sobre essa situação, né, para minha utilização particular, né, desse conhecimento, sem ser para concurso, o rapaz até falou que esse movimento, né, esse magnetismo de oscilação para mais e para menos, para mais e para menos, ele é tão rápido, tão rápido, tão rápido, que, por exemplo, nesse momento aqui a gente está sofrendo uma iluminação aqui, né, pela lâmpada. Só que a lâmpada, muito embora a gente olhe para ela e ela esteja ali constantemente acesa, né, numa fração mínima de segundo que não é visível ao olho nu, ela apaga. Então, na verdade, toda a iluminação elétrica que você tem, ela está piscando. Exatamente por quê? Por causa dessa razão de energia alternada. Por mais, por menos, por mais, por menos. Só que é muito, 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 muito rápido. Certo? Bom, gente. Basicamente, o que eu queria falar para vocês em relação a isso, era isso. Agora vamos dar uma zapeada aqui no edital para ver o que a gente tem ainda para acrescentar.
E se possível, se vocês tiverem coisas a mais para acrescentar no conteúdo, eu agradeceria muito, né? Porque como eu já tenho dito para vocês, né? Tenho algumas pessoas aí muito gentis que entram em contato por meio do canal, né? Chamando minha pessoa de professor e tal. Particularmente eu não me vejo nessa condição, viu, gente? Eu tô exatamente tal e qual como vocês aí, tentando estudar para resolver a vida, né? Bom, então isso posto, demos aí noções de corrente contínua e alternada. E agora ele pede aqui noções de circuitos elétricos, que seria associações em série e em paralelo. Isso também eu já verifiquei no YouTube. Já havia vídeos a respeito disso. Eu também utilizei na minha questão particular, né, para resolver problemas de energia, né? Então, enfim. Eu sou meio 13, viu, gente? Eu sempre faço meio 13, não no sentido partidário, tá? Porque esse sentido partidário aí eu já abomino, esse 13, tá? Meio 13 que eu falo é de ficar buscando conhecimento que nem um afetado. Mas tudo bem. Chega uma hora que a gente precisa parar um pouco e viver, né? Mas eu não consigo. Bom, então vamos falar de noções de circuitos. E aqui ainda tem álcool, por isso que está meio borradinho. Elétricos. Mas como? A gente vai discutir sobre aquelas placas elétricas, né? Os circuitos elétricos de uma televisão, de um computador, não. Eu não sei se isso tem acento. É melhor eu tirar, né? Depois... É que eu tô cansado, viu, gente? É 9 horas da noite, eu já trabalhei o dia inteiro, né? Carreguei extintor nas costas até o talo, então não dá. Ainda tem que fazer conferência de contato da minha empresa, né? Pra ver se o pessoal tá vendendo direito, que é pra vender, enfim. E aí cansa. Mas tudo bem. Noções de circuitos elétricos em relação a associações. Em série barra paralelo. Que diabo é isso? Pois cá estamos nós para esclarecer, né? Bom, eu expliquei para vocês em relação à corrente contínua e alternada, né? E aí vamos voltar um pouquinho em relação à corrente contínua, que é como eu falei para vocês, eu dei exemplo em relação à bateria, né? Certo. Vou liberar aqui. Coloquei só para vocês saberem o que a gente estava falando. Então, vamos supor. Suponhamos, né? Você tem, né, uma bateria de carro, por exemplo, que é mais fácil de você se sintonizar, né? Polo positivo, polo negativo. Normalmente, as baterias de automóvel, ela tem o quê? Ela tem uma tensão elétrica de 12 volts, certo? E normalmente, né, se você não está falando aí de um carro, um uninho, né, um carro popularzinho, que a bateria dele é bem menor do que, por exemplo, de um Monza, de um
um ômega, né? Vamos pensar num carro normal, né? Um carro normal você tem uma bateria de 12 volts e ela possui 60 amperes. Pô, mas o que quer dizer isso? 12 volts, 60 amperes. Isso quer dizer o seguinte, gente, né? E vamos supor também, ó, uma bateria de moto. Uma bateria de moto, ela é menorzinha, né, que os polos, mais e menos. Ela também vai ter 12 volts e nessa realidade aqui, como ela é uma bateria menor, ela vai ter 4 amperes. Então, o que você vai identificar? Que tanto numa bateria de carro quanto numa de moto, o que você tem? Você tem a mesma tensão elétrica. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a energia que ela libera, né, é como se fosse uma pressão isso aqui. Né? Quando você pressuriza o pneu do carro, por exemplo. Né? Você põe lá 30 libras. Então, se você pôr 30 libras num pneu de caminhão e 30 libras num pneu de bicicleta, os dois pneus estão com 30 libras. Então, independentemente do tamanho da bateria, né, a pressão, a tensão elétrica dessas duas baterias é a mesma. Né? Independentemente do tamanho. Essa tem 12, essa tem 12. Beleza. A pressão dentro dela é a mesma. E o que quer dizer isso? 60 amperes e 4 amperes. 60 amperes, gente, significa a quantidade de elétrons, né, que tem dentro dessa bateria. Que, como eu falei para vocês anteriormente, são eles que vêm de um polo para outro, passando pelo equipamento e fazendo o equipamento funcionar. Né? E aí quando acaba, passa o último elétron para o lado de cá, acabou. Né? Aqui é a mesma coisa. Aqui também está cheio de elétron. Como essa bateria de carro ela é grande, né? Ela é grande, obviamente que ela tem mais amperes, ela tem mais elétrons dentro dela. E essa tem 4 amperes, essa tem menos elétrons dentro dela, né? Então a durabilidade dela é menor. Né? Essa tem uma durabilidade maior e essa tem uma durabilidade menor. Também levando o exemplo de vocês em relação ao pneu, né? Se você pôs lá no pneu de caminhão 30 libras e no pneu de bicicleta 30 libras, os dois pneus estão com uma pressão de 30 libras. Só que, qual o pneu que tem mais ar dentro? É o do caminhão ou é o da bicicleta? Obviamente que a pressão é igual, só que quem tem mais ar dentro? Esse. Se você, por exemplo, mudando o exemplo do pneu, você tem um compressor, né? Um compressor de pintura. Se o seu compressor é aquele compressor industrial, grande, né? Ele vai estar com 30 libras de pressão também, por exemplo. E esse compressorzinho é aquele compressorzinho doméstico, né? Que o pessoal compra para fazer serviço hobby. Né? Ele também pode estar com 30 libras de pressão. Só que esse aqui para esvaziar, quando você apertar a válvula, vai demorar mais. Por quê? Porque dentro dele tem mais ar. Esse aqui tem pouco. Esse aqui, se você der uma apertadinha, ele acabou. Então, basicamente é isso. Né? Aí eu dei essa volta toda para falar para vocês o que diz respeito mesmo, como era o assunto? Ligação em série e em paralelo. Né? Beleza. Então, entendido isso daqui, gente, eu vou apagar para poder agora efetivamente explicar a ligação em série e em paralelo, porque é com base nisso, nessa noção aqui que vocês vão entender, tá? Então, vamos liberar aqui. Beleza. Agora vamos simular o seguinte, né? Vamos supor que, né, vamos trazer aqui uma pilha comum. Essa pilha comum, né, ela tem normalmente 1,5 volt, né,
pilha A, e ela tem uma amperagem, né? Porque como qualquer bateria, pilha, né? Como eu mostrei para vocês anteriormente, ela tem a tensão elétrica dela, 1,5 V, e ela tem uma amperagem X, né? No caso de uma pilha tão pequena, a amperagem dela é muito, muito pequenininha. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Se, quando você pega uma pilha num controle remoto, num brinquedo, num aparelho de som, né? Enfim, qualquer coisa. Você tem aqui o lado positivo, você tem o lado negativo, né? Ela vale 1,5 V, certo? Beleza. E aí você no controle remoto, né? Normalmente você tem duas pilhas. E aí quando você coloca a pilha no equipamento, você vai colocar uma engatadinha no rabicó da outra. Não é assim que você põe no controle, no aparelho e tal? E aí você põe esse aqui no mais, né? Você põe uma pilha, encaixa a outra no rabicó da outra e aqui fica o menos, né? Vem o desenho no aparelho. Essa ligação, gente, esse tipo de ligação é uma ligação em série. Mas por que é uma ligação em série? Porque você está colocando em sequência o mais, né? Começou com menos, foi para o mais ligou-se ao menos e o menos está aqui no mais. Quer dizer, é como se você tivesse feito uma pilha maior, né? Aqui não está mais e menos. Com essa pilha maior você tem um mais aqui e um menos aqui embaixo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu acredito que sim. E qual a vantagem de você ter uma ligação em série, né? A vantagem de você ligar em série é que você soma a tensão elétrica. Então, se você tem 1,5 nessa, você tem 1,5 nessa, 1,5 dessa com 1,5 dessa, você vai ter um total de 3 volts. 3 volts. Que talvez seja a tensão necessária para o funcionamento daquele objeto, né? Daquele aparelho. Só que, e a amperagem? Se eu fiz essa ligação aqui e a voltagem ela se somou, será que a amperagem ela se soma também? Não. Por isso que existe a diferença entre ligação em série e ligação em paralelo, né? Então, por exemplo, um exemplo, tá? Se você tem aqui 1 ampere e aqui 1 ampere, não é que igual a voltagem aqui, que ela vai somar e vai dar 3. Você tem um aqui e um aqui, continua com 1. Certo? Você dobra a tensão, você dobra a pressão, né? Como eu tinha falado para vocês anteriormente. Porém, a amperagem continua a mesma, certo? Estamos com 19 minutos. Então, beleza. Então, isso aqui é uma ligação em série. Quando você liga uma bateria na outra, né, fazendo a conexão com os polos opostos, então você vira uma bateria grande, ó, mais e o menos embaixo. Você soma as tensões, mas a amperagem é uma só. A amperagem não vai ser somada. Se aqui é 1 e aqui é 1, continua 1. Certo? Beleza. E a ligação em paralelo? Essa, particularmente, é a ligação que eu acho mais legal. Por que eu acho a ligação em paralelo mais legal, né? A conexão em circuito em paralelo mais legal? Porque foi a que eu fiz, né? Que eu precisei fazer, por isso que eu estudei
isso anteriormente, no momento aí, porque eu tinha um aparelho, né, é um aparelho que mede velocidade na minha bicicleta. E ele tava com um problema. Por quê? Porque ele vem com uma pilha chata daquela que não dura muito tempo. Aí eu falei, poxa, como é que eu posso fazer para durar mais, para ele não ficar descarregando? Aí eu tive várias ideias de colocar um dínamo na bicicleta e tal. E aí me veio, me coloquei a pesquisar isso, né? E aí eu tentei fazer uma ligação em série. Coloquei 2 pilhas, 3 pilhas em série. Só que aí o aparelho ele foi feito para funcionar com uma tensão elétrica de 1,5 volt e não de 3 e não de 4,5, né? E aí o que aconteceu? Ele começou a ficar biruta. Ele não estava funcionando legal, porque a tensão estava grande demais. Aí eu falei, pô, então tem alguma coisa errada. Eu não quero que aumente a tensão elétrica no aparelho, eu quero que aumente a duração dele, né? Que a tensão continue de 1,5, mas que a durabilidade fosse maior. E aí como é que eu consegui isso? Fazendo uma ligação em paralelo. E o que significa uma ligação em paralelo? Você tem a mesma pilha que a gente falou antes, 1,5 volt, 1 ampere. Lado mais e lado menos. E como é que você vai ligar uma bateria em paralelo? Em vez de você ligar aqui no rabicó da outra bateria, você vai ligar ela de ladinho. Certo? Mas como assim? Ué, você passa um fio daqui para cá e daqui para o aparelho. E um fio daqui para cá e daqui para o aparelho. Então você está ligando as pilhas em paralelo. E o que você ganha com isso? Com as ligações em paralelo? Exatamente o contrário do que você ganha na ligação em série. Aqui você não aumenta a tensão continua de 1,5 volt. Só que você vai acumular amperagem, que é, em vez de 1 ampere, você vai ter 2 amperes. E assim, subsequentemente. Certo? Então, nesse caso, gente, o que eu posso passar para vocês? Né? Como eu falei para vocês que a pressão continua a mesma, mas a quantidade de elétrons, ela aumenta. Porque é 2 polos positivos, mandando energia para o equipamento e devolvendo aqui para o polo negativo. Então, o impacto de energia, né, que vai para o aparelho, né, a tensão que vai para o aparelho, ela continua a mesma, 1,5. Só que, ligando nessa condição, em paralelo, você aumenta a capacidade dessas baterias de alimentar o aparelho e, consequentemente, a duração delas no aparelho. Certo? Bom, isso posto, falamos aí também de noções de circuito elétrico de ligação em série e em paralelo. Bom, e aí agora ele pediu noções de grandezas elétricas, que a gente já veio discutindo, né, nesse interim, nos primeiros temas, que seria noções de grandezas de tensão, corrente, potência, energia, frequência e resistência. Bom, como são praticamente 6 temas distintos dentro das noções de grandezas elétricas, eu prefiro estar fazendo um vídeo com vocês para e passo, 1 a 1, mesmo porque aqui já entra num tópico que
foge do meu conhecimento empírico, né? Então eu vou encerrar a gravação com vocês pelo momento. A partir de amanhã a gente vai falando desses temas aqui, um a um, né? Eu vou estar fazendo uma pesquisa para poder passar uns termos técnicos para vocês, um conhecimento mais embasado, né? Não tanto empírico, como foi essas duas primeiras noções que a gente estudou, mas basicamente é isso. Pelo momento eu agradeço a atenção de vocês e espero a participação de todos no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!